quero dar-lhes as boas-vindas, dizer que ficamos felizes de ter vocês aqui hoje conosco para compartilhar os resultados da nossa pesquisa. Esse é o segundo seminário Pombagira, Matriz do Feminino na Comunicação, organizado pelo grupo de pesquisa Linguagem, Poesia e Comunicação, da linha de processos comunicacionais na cultura midiática, que é uma das duas linhas do mestrado em comunicação da Universidade Católica de Brasília. Esse projeto é um projeto que tem o apoio do CNPq e este evento tem o apoio da CAPES, que nos permitiu trazer a professora Liv Sovic, que falou hoje de manhã, e que vai nos permitir também fazer uma publicação ao final, já anunciando para vocês. A professora Sofia, vou dar a palavra para ela, ela que vai mediar a mesa, professora Sofia Zanforlin, que é professora aqui do mestrado em comunicação. Olá, boa tarde. Então, vamos dar seguimento ao nosso seminário. Com a parte da tarde, hoje temos a participação especial de Gustavo de Castro, Leandro Bessa e Bruna Caroli, que está vindo aí. Vamos começar com a fala do Gustavo, e em seguida o Leandro e a Bruna, e depois abrimos para o debate. Tá bom? Alô? Boa tarde. Eu preparei uma fala para vocês hoje, então eu vou ler, mas antes eu gostaria de parabenizar a professora Florence e o grupo de pesquisa dela pela realização desse segundo seminário, por vários motivos, principalmente a necessidade de retomar a discussão de pensar a Pombagira de uma forma educacional, né? A necessidade de tirar um pouco desse medo e da ignorância, principalmente da ignorância que cerca o nome da Pombagira e imagens dela na cultura brasileira. E também, sobretudo, porque nesse tempo de fundamentalismo neopentecostal que nós estamos vivendo no Brasil, é importante marcar um pouco essa posição, mostrar que existe alguma resistência a esse tipo de discriminação com a figura da mulher livre, né, do imaginário da mulher livre. A minha reflexão sobre a Pombagira está colocada dentro da minha proposta de pesquisa em comunicação poética na UNB, que pensa poesia e prosa, beleza e feiura no Brasil. Nossa atenção atual é para os estudos do in e do ex comunicacional. Eu exploro esses prefixos, in, re, com, ex, a partir daquilo que o Ítalo Calvino, ou inspirado a partir daquilo que o Ítalo Calvino chamou de mínimo vital. Assim me interesso por fonemas, algo que se inscreve dentro de estudos etimológicos, e uma dessas partículas poéticas é justamente o in, o com, o re. Cada uma dessas partículas me remete a universos diferentes e possíveis na língua portuguesa. Sob o princípio com, eu cheguei a escrever um livro chamado Comunicação e Transcendência, em 2012, e agora eu estou levantando material para pensar com mais profundidade as categorias do in, né? O infinito, o indescritível, o incompreensível, o inaudito, enfim. E hoje eu vou pensar um pouco aqui com vocês a incorporação, a noção de incorpóreo, a partir da Pombagira. Devo antes dizer que existe uma justificativa antropológica para o estudo do in, que é o seguinte: todos os seres humanos vivos e todos os seres humanos, de uma forma geral, em algum momento são seres que vêm de dentro de uma mulher, especificamente. Todos nós tivemos a mesma experiência fetal. E o que quer dizer? O que significa essa mesma experiência? Para um filósofo chamado Peter Sloterdijk, ele diz o seguinte, cito: seria cada vez mais necessário o estudo das formas para a vida, para o interior do complexo planetário. Ou seja,
é necessário prestar atenção naquilo que ele chama de clausura da mãe, um espaço intrauterino permanente, não sublimável e também não estudado por Freud. Este espaço corresponde aos 9 meses de gestação e, se ampliado, aos 9 meses da mãe antes da gestação, da nossa mãe antes da gestação. Essa clausura é responsável por nossa primeira experiência incorporativa, ou seja, uma mulher que ficou grávida, ela ficou literalmente incorporada dessa alteridade. E no estado fetal, quando estávamos nesse estado fetal, nós estávamos totalmente incorporados da nossa mãe. Após o nascimento, no entanto, ao que parece, isso é as reflexões desse filósofo, Peter Sloterdijk, ao que parece, passamos a pressentir nossa mãe de vez em quando. E, em alguns casos, sentimos também avós e irmãos gêmeos. Dito de outra forma, sentimos nossa mãe em nós como uma presença físico, afetivo-espiritual. Por isso, posso dizer, a partir daí, que estamos, de certa forma, incorporados de seres femininos diversos, sobretudo mães e avós. Mas que isso parece não fazer muita diferença, não espanta ninguém, ou não assusta ninguém. Talvez porque estejamos compreendendo o sentido de incorporação ainda de uma forma muito restrita. Estamos com alguém em nós permanentemente, e nós estamos nos outros, às vezes, entranhados nele, variando aqui e ali o nível de profundidade. A dialógica dentro e fora é tão antiga quanto a história dos saberes científicos e dos saberes esotéricos. Quero, hoje aqui com vocês, perguntar um pouco sobre esse mundo de dentro, mas mais do que o mundo de fora, mas eu vou explorar um pouco também esse mundo de fora. A ideia de se procurar adentro é uma ideia que guarda uma velha noção de se preparar para fora. Por isso mesmo, antes de tudo, convém algumas observações sobre esse mundo de fora. Creio que o problema fundamental se instalou em nosso tempo é o de termos um excesso de vida exterior, excesso de vida visível, excesso de positividade. Estamos, ao mesmo tempo, na era das aparições e, de alguma forma, por conta disso, na era das desaparições. Dito em relação aos polos, por exemplo, do taoísmo, que o taoísmo coloca o yin e yang, podemos dizer que nossa sociedade está excessivamente yang, excessivamente positivada, como diz o filósofo Shui Han no seu livro A Sociedade do Cansaço. Ele diz: cada época possui suas enfermidades fundamentais. O século XXI, diz ele, sofre de violência neuronal, doenças neuronais como depressão, transtornos de déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtornos de personalidade limítrofe, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. A violência da positividade é a seguinte: ela exige de nós um imperativo da felicidade que deve resultar numa superprodução, num superdesempenho e numa supercomunicação. O esgotamento, o cansaço e a exaustão, e também o sufocamento frente ao estado de demasia que o mundo nos coloca, são manifestações dessa violência neuronal, segundo ele. A positividade, então, esse ser para fora, nos conduziu para uma sociedade do desempenho e da produção. Somos sujeitos de obediência. Vivemos nas sociedades das academias de fitness, diz ele, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios de clínica médica. A sociedade do século XXI não é uma sociedade da disciplina, mas uma sociedade do desempenho e da positividade. Então, essa sociedade dos seres para fora, eu estou chamando assim, sociedade dos seres para fora, é uma sociedade que trabalha visivelmente o imaginário dos heróis e dos aventureiros, enquanto uma sociedade dos seres, digamos, para dentro, trabalha o imaginário dos místicos e dos ascetas. Se vocês me perguntassem se existe uma possível sociedade intermediária aí, entre uma sociedade de fora e uma sociedade de dentro, eu diria que imagino que seria uma sociedade formada por poetas e criadores. Mas eu gostaria de tensionar um pouco essa relação interior-exterior um pouco mais. Para fazer isso, eu gostaria de recorrer à figura de uma mulher chamada Marieta Maria Baderna, que está aqui, a imagem dela.
que é uma italiana nascida em 1828, na cidade de Piacenza, filha de um médico e de músico chamado Antônio Baderna. Marieta foi aluna do coreógrafo Carlo Brassis, estreou aos 12 anos de idade no balé e pouco tempo depois passou a integrar o corpo principal de dança do Scala de Milão. São poucas as imagens da Marieta. Tem essa e essa aqui. Nessa outra, vocês podem ver que em volta do desenho ela aparece com cenas dela dançando. Devido à perseguição política que ela e o pai, principalmente o pai, sofreu na Itália, eles mudaram para o Brasil em 1849. Marieta tinha 21 anos. Se estabeleceram no Rio de Janeiro Imperial e, ante o marasmo da capital, Marieta fez um sucesso monumental no palco, conquistando o público do Teatro São Pedro de Alcântara. Talentosa e de espírito rebelde, livre e contestador, ela arrebatava os corações de jovens badernistas, ou que depois ficaram sendo chamados de baderneiros, que era um grupo criado por fãs em sua homenagem. Segundo seu biógrafo, Roberto Rossi Jung, que publicou um livro chamado Maria Baderna, em 2008, no início, no Rio de Janeiro, a expressão baderna era usada para designar coisas muito belas. Somente tempos depois, a dança passou a ser considerada um fator de corrupção da juventude. Foi quando a palavra baderna assumiu um significado de distúrbio e, a depender da mídia atual, de confusão, desordem e bagunça. Marieta, Maria Baderna, era conhecida também porque bebia demais. Isso é o que o biógrafo conta. Dizem que era viciada em absinto, além de ser muito namoradeira. Seu estilo transgressor e libertário enfrentou várias formas de conservadorismo. Sempre à frente do seu tempo, e é isso que me interessa na história da Baderna, ela se interessou pelos ritmos afro-brasileiros. Ela interessou-se pelo lundum e pela umbigada. Frequentou terreiros de candomblé, conheceu a cultura negra brasileira. Há notícias de que ela saía pelas ruas do Rio de Janeiro dançando com os negros. Fato que, segundo também o biógrafo, escandalizou e causou indignação da boa sociedade branca. Este fato e a aproximação dela com a cultura negra logo lhe custou o público fiel, os admiradores. Ninguém mais frequentava seus espetáculos. E, segundo o biógrafo dela, foi isso que fez com que ela fosse embora do Brasil, com o pai e voltasse para a Itália. Só que eu entrevistei para essa palestra uma pesquisadora de São Paulo chamada Lua Gabanini, que também é atriz, e ela, segundo ela, não é verdade a história de que a Marieta Baderna voltou para a Itália. Segundo a Lua Gabanini, surgiu recentemente uma moça, se dizendo trineta da Marieta Baderna. Essa moça chama Maria Giannini, e a Giannini teria documentos que comprovam que a Marieta ficou no Brasil, morreu aos 60 anos, portanto morreu em 1888 e não em 1870, como relata seu biógrafo. Segundo Giannini, Baderna ficou dando aulas de balé em São Paulo. E aí é o ponto central que eu quero explorar. Essa pesquisadora, Lua Gabanini, desenvolveu uma peça de teatro intitulada justamente Baderna. Essa peça teve encenada agora em São Paulo há algum tempo. E para ela, ao desenvolver essa personagem, e ela trabalhou essa peça, segundo ela, desde que se formou na faculdade, e que fez com que ela despertasse anos de reflexão e elaboração cênica, ela percebeu que o encontro de Baderna com a cultura negra no Brasil foi um despertar para a vivência e talvez a descida, ou se quisermos ainda, a incorporação de sua pombagira. Então, a Lua Gabanini me disse assim: eu acho que a Baderna se encontrou no santo. Então, Baderna, ela vai dizer, Baderna entendeu
ali na cultura negra, no santo, no tambor, no atabaque, por que seu ser feminino rebelde, esse ser feminino rebelde e livre e amoroso, e a forma com que ela arrebatava as plateias. Baderna, ao virar no santo, ou seja, ao deixar de se tomar por uma pombagira, talvez tenha despertado para uma possibilidade de união entre o erótico e o sagrado, de uma maneira profunda e espiritual. Talvez nesse auditório, não sei, alguém já tenha vivido a experiência de se encontrar no santo, virado no santo, virado no Exu, virado no preto velho, virar no caboclo, virar na cigana, ou virar na moça. Se vocês quiserem, enfim, depois falar, se alguém se encontrou no santo, isso é interessante para perceber que isso não é um processo muito simples, não é um processo, é um processo demorado e acompanhado às vezes. E esse se encontrar no santo significa que a pessoa localizou em si mesmo, em algum lugar dentro e fora de si mesmo, um lugar santo. Curiosamente, é um lugar estado, um lugar de transe, que aponta para um diálogo entre o yin e o ex comunicacional. Vou voltar a Maria Baderna para pensar a hipótese que a Gabanini colocou. Mesmo não sendo nem cultuada no Brasil como pombagira, Maria Baderna não é uma pombagira, obviamente, mas Maria Baderna virou adjetivo de desordem e é invocada pela mídia a cada novo episódio dos protestos que ocorrem país afora desde junho de 2003. Baderna poderia muito bem se adequar ao panteão das mulheres de fogo, como eu chamo as pombagiras, que incendeiam corações e mentes e nas ruas em direção à rebeldia e à revolução. A hipótese de Gabanini me leva a perguntar o seguinte: o que significa para uma mulher ou para um homem conhecer a sua pombagira? O seu eu feminino selvagem interior. O que significa poder se encontrar no santo? Se tirarmos a capa de medo que está em torno da palavra pombagira e perguntarmos o que está por trás desse despertar e desta experiência rara, podemos encontrar pistas muito facilmente na relação entre a dimensão erótico e sagrada do homem e da mulher, perdida e desconsagrada no Ocidente. A união entre o erótico e o sagrado está realmente perdida no Ocidente. E gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu considero isso bastante grave. Ao desconectarmos o erótico do sagrado, entregamos sem resistência o erótico para a dimensão do medo, do banal e do silêncio. Ou seja, não somos educados para a desritmia do erótico, mas passamos a pensar o erótico pelo desencantado e pela perda de vitalidade. O Jorge Bataille, ele diz o seguinte: o cristianismo, opondo-se ao erotismo, condenou a maior parte das religiões. A meu ver, a pergunta, o que significa se encontrar no santo e conhecer minha pombagira, é central aqui, porque aproximam o erótico e o sagrado. Seja por processo incorporativo ou não, conhecer sua pombagira ou se encontrar no santo significa explorar uma herança antropológica do feminino, no feminino, na incorporação da mãe ancestral, no feto, de voltar ao feto. Significa entrar em um estado de baderna interior, digamos assim, algo do regime da agitação erótico-sexual, que nos provoca para uma desritmia fundamental e que pode nos levar, justamente por isso, ao reequilíbrio. Essa desritmia fundamental, e eu penso isso a partir do Jorge Bataille, é algo produtivo para o ritmo e o equilíbrio fundamental da vida. O erotismo é, segundo Bataille, o desequilíbrio, cito Bataille, desequilíbrio que o próprio ser se põe constantemente e conscientemente em questão. Conhecer o feminino desequilibrado, entre aspas, desrítmico, ou o feminino selvagem no Brasil, é reconhecer nas figuras das múltiplas imagens, das pombagirescas, uma pluralidade de significados. Por exemplo, como Maria Padilha, onde o amor é marginal, o amor de cabaré, né? O amor dito de puta, mas também o amor da vingança.
a Pombagira Sete Saias, onde o amor é submisso, o amor é violento, o amor é desejado e não realizado, é um amor inconcluso. A Pombagira Maria Mulambo, que traz para si a imagem do amor feiticeiro, o amor que leva à ruína, o amor esperança que se torna amor desespero, o amor que cuida e o amor que perde. Ou as pombagiras ciganas, que trabalham a ideia de um amor frio e quente simultaneamente, amor de contato e amor de jogo, amor de contrato e amor de jogo, a sorte e o azar entre os negócios e no amor. Ou como a outra pombagira, Maria Quitéria, com o amor-ódio, o amor virado, o amor-punhal. Enfim, são muitas as pombagiras. Isso é um trabalho ainda a ser realizado no Brasil, que não foi feito, que pelo menos não conheço, que é entender as vertentes relacionadas ao amor, especificamente direcionadas a cada uma dessas pombagiras. Em todas essas imagens, temos uma imagem de um amor que é ora debochado, ora motivo e razão de tudo, de todos os males e de todos os bens. Essas imagens do feminino selvagem brasileiro me ajudam a compreender melhor os assuntos do amor, do sexo e da putaria no Brasil. Em um país que tem um imaginário tão forte sobre a mulher, sobretudo endeusando essa mulher, uma espécie que eu chamo de um Afrodite tropical, né? A imagem de garota de Ipanema, enfim, de Miss Mundo, de modelo, a modelo mais bonita e solicitada, etc. Isso, para quem estuda quem estuda imaginário, leva a suspeitar que por trás desse endeusamento existe também uma imagem em presença de outro imaginário, que é o imaginário demoníaco, da mulher bruxa, e é da qual se deve expurgar. Está claro para mim que um país que faz esse endeusamento da mulher também promove a sua demonização. Acredito que foram justamente as pombagiras e essas figuras a capitalizarem esse imaginário demoníaco no Brasil. Uma espécie de feminino a ser evitado, como seres perigosíssimos. De qualquer modo, enfim, precisamos pesquisar um pouco mais isso. O processo de descoberta dessa pombagira, que eu chamo de pombagira interior, independe de gênero. É uma busca do feminino arcaico, da mãe que reside em nós incorporada. É a retomada, mas não só da mãe, é a retomada da experiência do estar em alguém sensivelmente, algo que corresponde a um mergulho mesmo no aparente insondável. Depoimentos de pessoas que tiveram a experiência de sentir sua pombagira pela primeira vez ou seguidamente, contam que geralmente esse despertar e essa exacerbação de uma potência afirmativa do feminino, e é sempre bom, claro, deixar que esse despertar desse feminino selvagem, ele não vem sem um processo conturbado, sem a vivência desse processo conturbado. Essas mulheres relatam justamente uma potência afirmativa de alegria, de impulso para a vida. Nesse sentido, a pombagira brasileira em nada se difere da noção de espírito trágico de Nietzsche, ou seja, de uma coragem de sair do assim foi para a coragem de dizer eu quis que fosse assim. Esse conceito está no famoso capítulo de Redenção do Assim Falava Zaratustra. Esse conceito também é conhecido como amor fati, aceitar o destino, assumir o seu destino. Trata-se de um dizer sim permanentemente à vida. Isso vale para Nietzsche e para Pombagira. Um dizer sim permanentemente à vida, apesar das adversidades. Um dizer sim mesmo diante das piores consequências. Aliás, hoje e amanhã, não sei se isso foi coincidência, deve ter sido, mas eu estava vendo um seminário Nietzsche-Schopenhauer na UNB, e os dois são conhecidos por serem frequentadores assíduos de bordéis na Europa, né? Mas nenhum dos dois tem uma visão positiva, a meu ver, do feminino. A hipótese de que Marieta Maria Baderna tenha realmente vivenciado um processo trágico, catártico e místico de ser tomada, de ser possuída, ou simplesmente ter incorporado uma entidade de esquerda ou de direita, sei lá, uma moça,
nos remete à discussão um pouco desse processo de incorporação, que é diferente do processo de possessão. Enquanto a possessão, isso também é pouco estudado e pouco compreendido. A maioria das pessoas acham que é ser possuído e você perde totalmente o controle sobre suas condições, sobre sua clareza, sobre sua consciência. Enquanto a possessão é um envolver radical do corpo por parte de uma força ou espírito, e devo aqui acrescentar que podemos ser também tomados pela paixão ou por ideias, né, no sentido da ideologia, a principal característica da possessão é que é uma força que vem de fora para dentro. O processo de incorporação é diferente, é mais sutil. Ao menos também se utiliza das forças que vêm de fora para dentro, mas se caracteriza e se concatena também com a busca de forças que vêm de dentro, ao modo de arquétipos, imagens, ideias, memórias, sensações, pressentimentos, intuições, lembranças, convergências, ressonâncias da pele. Ele é menos traumático e menos cinematográfico, a incorporação. A possessão é bem cinematográfica, né? Há aí uma experiência que a Umbanda e o Candomblé tem, dos IBGs, por exemplo, onde você retoma uma vivência intrauterina, às vezes, né, de voltar à infância, como uma forma catártica de explorar essas imagens todas da infância. Então, o que eu chamo de incorporação de forças, aqui é uma etapa de vivência sutil e leve para uns e ríspida e pesada para outros. Mas sua característica básica é que é um processo de aproximação do santo, né, santo entre aspas, que pode ser acompanhada dia a dia, semana a semana, mês a mês, pela própria pessoa, já que ela não se afasta de sua consciência plenamente. A pessoa é co-participante do processo. Compreendemos a incorporação como um processo um processo dialogado, semiconsciente, semi-profundo, onde é possível explorar adentro e afora simultaneamente. Ou seja, institui uma nova perspectiva de si e do mundo, institui um entre mundos. E esse estado de entre mundos, nem totalmente fora, nem totalmente dentro, eu chamo de um estado poético. Creio que foi isso que Marieta Baderna vivenciou, ao captar seu feminino pombagira. Se a hipótese da Gabanini estiver certa, ela faz sentido que a hipótese da Gabanini, porque se isso aconteceu, faz sentido que a Marieta tenha saído do palco e entrado num processo, digamos, de retirada do mundo, que é um processo muito comum quando as pessoas se encontram no santo, se despertam para a vivência do mundo místico. Uma retirada, passa a viver o adentro mais do que esse mundo de fora. E creio que foi isso que Marieta Baderna vivenciou ao captar o seu feminino pombagira, digamos assim. Ela pôde perceber sua capacidade de expressão ser ainda mais ampliada, a ponto dela notar que a dimensão erótica e sagrada e a erótico sexual podiam trabalhar unidas. A Umbanda brasileira, por sinal, tem uma perspectiva de uso da energia sexual para a dimensão do sagrado muito próxima daquilo que os praticantes indianos do tantrismo e certas correntes do taoísmo apontam, isto é, a inclusão do erótico à via mística. Encontrar o santo, então, ou lidar com a pombagira interior, com essa pombagira interior, é algo que requer um acurado senso de unidade para consigo, visto que a dissociação eros e psique implica a perda do próprio eros. Assumir o caminho da busca da pombagira interior é, então, a meu ver, uma forma de comunicação incorpórea, íntima, incerta, que possui, como qualquer comunicação, seus ruídos, e é algo que fala de uma comunicação para o autoconhecimento e a abertura para a alteridade radical. Ok? Obrigado. Bom, eu acho que antes da gente passar a fala, aproveitando então que o
que o Leandro vai colocar, eu acho que a gente podia abrir para, já que o Gustavo fez esse convite na fala dele, para relatos sobre encontro com o santo interior. Ou, não sei se alguém quiser falar, eu deixo o microfone aberto. Ninguém se encontrou. Alan, você quer falar? Ah! Não, ninguém encontrou. Obviamente que não é uma coisa fácil. Exatamente esse se encontrar no santo é uma coisa rara, né? E é um processo que ainda precisa ser estudado, porque implica um desenvolvimento de autoconhecimento. Pronto. É isso que eu ia dizer, né? Eu acho que talvez tenha até gente que tenha feito isso, tenha tido esse encontro, né? Mas é uma coisa muito íntima, muito... Não é nem só que é íntimo, é que é muito pessoal, revelador de muita coisa e é também motivo de bastante interiorização. São os ins que você relatou aqui, né? Que você tratou aqui. Eu acho que falar é difícil. Até sentir pode ser, mas falar a respeito, eu acho que envolve muito... Sempre vai ser muito incompleto, envolve... Talvez a gente pudesse fazer poesia a respeito, mas falar num ambiente acadêmico, num seminário, eu acho que é mais difícil, né? Mas alguém quer falar? Sim? Opa. Então, Gustavo, primeiramente queria agradecer e, na verdade, onde eu queria adentrar no debate é no que você chama de estado poético, né? Que aí é onde eu posso divagar mais do que na experiência da incorporação ou algo assim, porque o meu contato com a poesia se dá mais tempo do que o meu contato com o que eu concebo enquanto religiosidade, o que eu conheço da Umbanda, enfim. Só que, definitivamente, há uma proximidade que eu identifico, que eu sei que existe, mas eu não sei transpor por discurso, né? E o que você chama de entremundos, acho que é o que a gente consegue captar em vários e vários poetas, né? Acho que, se a gente pensar, principalmente Pessoa, e pensar o Goethe quando ele trata do... Olha a árvore, olha a paisagem, olha o canto dos pássaros, olha o silenciamento. Calma, em breve você também silenciará. É uma experiência de contato e não contato, é uma experiência de... algo que eu costumo dizer, esse estado poético que eu costumo falar como o momento que os poros estão abertos e o poeta está captando tudo, ele está andando de mão dadas com toda a gente do mundo, ainda que ele não saiba, né? É basicamente isso. E aí, meu pedido é para você entrar nesse estado poético e tentar traçar de fato esse contato com a incorporação, né? Que é minha angústia, enquanto alguém que escreve, que percebe esse entremundos no momento da escrita, no momento que alguns chamam de inspiração ou de estado poético, como está dito aqui, mas que ainda não sabe transpor para a dimensão da incorporação, né? E basicamente é isso. Isso não é muito fácil de desenvolver, mas, enfim, sabemos de alguns estudos, por exemplo, o Fernando Pessoa, como ele se embriagava para escrever. Escrevia bêbado. E não sei se você já fez essa experiência de se embriagar e escrever, e reler no dia seguinte o que você escreveu, e ver que não funciona. Nem sempre funciona. Mas com Fernando Pessoa funcionava. E ele tinha várias estratégias para isso, não só beber ou mudar de
de roupa, como ele dizia, ou mudar de heterônimo, né? Essa coisa do heterônimo, eu sempre achei que foi muito mal explicada, e como não é simplesmente um personagem, não é isso, é uma pessoa, outra pessoa, né? Há casos como eu estudei uma poeta chamada Euridice Fontella, que ela dizia que ela retomava a inspiração. A inspiração ela foi abolida da criação poética, é quase uma inimiga hoje, né? Parece que você tem inspiração, você se diferencia do outro criador que não tem inspiração, enfim. Então, eu acredito, sim, que o estado poético, que os poetas eles acessam outros mundos, interiores, exteriores, e que são capazes de dialogar com esses outros mundos. E não é fácil essa exploração desse estado poético, porque ele mexe muito com as esferas todas, mental, corporal, enfim. Também acompanhei casos de criadores, isso por conta da minha pesquisa no campo de estética, que pessoas que vão criar se preparam para a criação, é ritualístico. Então, para escrever um texto, prepara um chá, apaga a luz, acende uma vela, um incenso. Ao ritualizar o processo, você já está entrando no que eu chamo de entremundos, né? Sobretudo, para o conceito de poeta que eu e a professora Florância adotamos, que não é um conceito de poeta que é clássico, literário. Nós não trabalhamos com isso, não nos interessa o poeta literário. Interessa marginalmente, interessa também, mas não principalmente. Interessa o poeta que vive a poesia. Que ele é um poeta com princípio ético e não com princípio estético. Então, esse poeta que ele é capaz de daqui no auditório, deslocar o seu olhar para a cor dessa poltrona, né? Essa cor vinho, e se deixa talvez tomar pela cor e entrar no outro estado. Isso é muito difícil de fazer, mas é possível. E interessante como nossa ciência, os nossos estudos não dão a menor bola para esses níveis, esses vários níveis de percepção do real. O poeta, a meu ver, ele tem a capacidade de perceber esses vários níveis e penetrar nos vários níveis. É possível fazer metáfora a partir de uma coisa banal ou criar um poema a partir de uma coisa banal. Eu me interesso desde 98 pelos estados de criação poética, e todas as vezes que eu me aproximo da percepção de como esses estados se dão, são promovidos, é muito próximo disso do que eu estou chamando de incorporação. Ele incorpora a natureza, ou incorpora a solidão, ou incorpora a tristeza, a melancolia, e é capaz de passar isso para um texto, se for o caso de um poeta escrito, ou passar isso para a sua vida, né? Então, eu acho que sim, o poeta, é difícil também de definir o que é um poeta, né? Mas o poeta, ele seria esse que estaria mais próximo de um nível místico, mais próximo de um nível incorpóreo, né? A meu ver é isso. Não sei se eu te respondi, mas, enfim. Bom, a gente abre a pergunta? Desculpa, fala. Eu abri, né? Não, na verdade é porque eu ia pegar... foi justamente esse mesmo momento da fala do Instantes Poético e da questão do entremundo, que o colega falou, que também me atraiu na fala, e me lembrou do instante poético do Bachelard, né, quando ele fala desse instante que o dia é noite, que a noite é o dia. E esse seria o instante poético, e talvez dialógico com essa questão do entremundo. A minha pergunta, ou a inquietação, é no sentido de como é que a gente faz uma construção, uma percepção desse poético, passando pela incorporação. Enfim, no meu trabalho, né, que eu estou tentando construir a poética da rua. Como é que eu percebo ou construo essa poética através das imagens do cinema? A incorporação é uma pista? Acho que sim. Tem uma ideia do Heidegger que eu gosto muito. Ele diz que a obra de arte, ao analisar a obra de arte, nós deveríamos nos deixar impregnar, ouvir mais do que falar.
a capacidade de escuta poética, né? Essa capacidade, infelizmente, os pesquisadores eles não são muito ansiosos, jornalistas, pesquisadores, estudiosos são muito ansiosos para falar e dizer. E nós não vivemos na sociedade, infelizmente, mas da sociedade da escuta. Essa capacidade fenomenológica de perceber, sentir, ruminar, trabalhar, entender, rever novamente, reperceber, se deixar entranhar pela obra, isso é incorporação. Isso é o que eu estou chamando de uma incorporação leve. O Edgar Morin ele desenvolve isso muito claramente quando ele diz, olha, as pessoas que são dominadas por ideias, obcecadas por ideias, elas estão incorporadas à ideia, seja no sentido político, seja no sentido empresarial, seja no sentido teórico, acadêmico, né? Pessoas que acreditam piamente que aquela ideia é verdadeira. Então, essa pessoa que acredita piamente que essa ideia é verdadeira e é capaz de fazer guerra por essa ideia, eu chamo isso o quê? Possessão ou incorporação, né? O Edgar Morin chama de temata, né? Ele diz que os gregos já tinham essa palavra, temata, que são ideias obsessoras, que nos arrebatam e nos movem a vida inteira. Quando isso é estudado nos artistas, você se pergunta, mas por que Picasso pintou 50 quadros do mesmo tema e depois 20 e tantos outros quadros com outro tema? Qualquer artista que você analisa, você percebe que tem temas recorrentes e temas obsessivos para esses artistas. E isso eu posso chamar, sim, de possessão. Ele é possuído por uma ideia e ele trabalha aquela ideia, ele explora aquela ideia, põe para fora e a ideia não o abandona enquanto ele não a explora. Também não sei se eu te respondi a questão, Aida, mas depois você me pergunta na nossa orientação. Mais alguma pergunta? Primeiro, parabéns pela fala. Muito grato de estar aqui, compartilhando esse momento com vocês. E o senhor pediu para a gente falar sobre o nosso encontro com o santo. Eu queria pedir para o senhor falar do seu encontro com o santo. Essa pergunta é ótima. Por quê? Porque não é uma pergunta que nós respondemos em público facilmente, né? Eu tive vários encontros com o santo. Você pode dizer, que tipo de santo é esse? Na verdade, eu nasci já morava diante de um padre. No lado esquerdo da minha casa ficava um convento, uma igreja, do outro lado um convento de freiras. Então, eu costumo dizer que eu nasci cercado de Jesus por todos os lados. Isso é um encontro já, o destino, digamos assim. Depois eu entro para um mosteiro franciscano, ao terminar a faculdade, e ali é uma outra forma de encontro. Mas o que eu buscava, senão eu penso hoje, né? Na época não, mas hoje eu penso, buscava a mim mesmo. Anos depois que eu saí do convento, eu passo 10 anos sem entrar nem numa igreja, e vou a Roma e me hospedo na casa de um amigo, que hoje é meu pai de santo, chamado Marcelo, e lá eu encontro o santo, digamos assim. Eu vou a Roma para encontrar Exu, não o Papa. Essa experiência, ela se dá lentamente. É um processo de descoberta lentamente. Eu jamais imaginava, sequer trabalhava, explorava a ideia de incorporação. Imagina, eu sou um racionalista ainda hoje, pelo menos do que eu era. E procuro ser menos racionalista cada vez mais. Mas, para mim, era impossível a ideia de ser tomado por uma força exterior a mim que me controlasse. E isso aconteceu, né? E isso aconteceu já aqui em Brasília, em Taguatinga, quando ele sugere, quer fazer a experiência, quer experimentar, eu digo, claro que eu quero experimentar, quero ver o que é isso. E de forma até um pouco, como é que eu vou dizer, superficial, dizer assim, quer experimentar, como quem quer experimentar uma água, um champanhe, uma coisa, eu fui tomado por essa força, né?
Isso, você pode dizer assim, isso não era um teatro, não era um sonho inconsciente. Eu continuo explorando isso ainda hoje. Não é fácil pensar em incorporação. E esse ser tomado por uma energia que levanta teu braço, que fala com outra voz, que muda a expressão do teu olhar, que sabe de coisas do outro que você não sabe. Então, isso é místico. Isso é muito forte de vivenciar. E por isso que eu comecei a pensar, durante muito tempo eu me neguei a pensar, porque eu achava que intelectualizar o mundo místico era banalizar um pouco. E de um tempo para cá, não. Talvez muito por influência da professora Florence, que ela pensa muito mais tempo essas questões do que eu. E foi uma das pessoas que me instigou a pensar isso também. E essas reflexões me levam a achar que sim, que existe uma outra esfera que está dentro dessa esfera, desse campo de realidade ao qual vivemos, e que é o que nós estamos chamando aqui de entre mundos. Sobretudo a palavra médium, né, ele vive entre mundos. E quem é médium aqui nesse auditório, quem é poeta aqui nesse auditório, quem trabalha com arte aqui nesse auditório, sabe do que significa esse estado de entre mundos. Não conheço criadores que estejam em paz, totalmente neste mundo. Nem conheço médiuns que estejam totalmente em paz neste mundo. Eles estão no entre. Quem está no entre mundos está o tempo todo naquilo que o Heidegger vai chamar na soleira da porta, né? Ele está lá e está cá. Ele vive paradoxalmente. Ele é esquizo por natureza. Ele tem que ser esquizo por natureza. Ele tem que assumir um estado cindido como a sua unidade. Talvez aquilo que o Morin chama de unidualidade. Ele tem que unir sempre dois mundos, fazer essa costura de dois mundos. Alguém que vive assim nunca entende um fenômeno apenas esse copo, eu fui botar água aqui, a água derramou. Imediatamente, minha cabeça, entre mundos, pensou assim, isso pode ter sido somente a água que derramou, mas pode ter sido Oxum que veio abençoar a minha fala. Entende? Bom, agora vamos passar